Você já acordou no meio da madrugada suando frio, com a sensação de que algo está errado, mas sem saber o que? Agora imagine viver assim todos os dias, sem colchão, sem travesseiro, sem higiene. Só você, a escuridão e o cheiro. Não aquele cheiro de suor depois do treino, mas um odor denso, úmido, antigo, como se a própria morte estivesse dormindo ao seu lado. Se isso te prende, se você gosta de mergulhar em histórias reais, brutais e esquecidas, se inscreve no canal agora e deixa o like, porque o que vem a seguir não é para qualquer um. Hoje, você vai sentir na pele o que era acordar no coração da Idade Média. Um tempo em que o sol não trazia luz, trazia cheiro. Cheiro de carne viva, de mofo, de abandono. Imagine abrir os olhos numa cabana escura, feita de madeira apodrecida e palha úmida. Não existe janela. Não existe ventilação. O teto pinga por causa da chuva da noite anterior. Você respira fundo e se arrepende. A fumaça da lareira velha se mistura com o hálito azedo dos corpos ao redor. 2 irmãos, uma mãe, um avô. Todos dormindo no mesmo espaço. O calor humano é o único cobertor. E o cheiro, o único companheiro constante. Não existe sabonete, nem água corrente. O rosto está engordurado. A boca amarga. Os dentes, um mistério. Você esfrega os olhos com a mão suja de terra, fezes e restos do jantar. Não por descuido, mas porque é assim que se vive. Ali, ninguém é limpo. Ser limpo é estranho, quase ofensivo. A sujeira grudava na pele como uma segunda camada de proteção. As roupas, se é que podem ser chamadas assim, são panos grossos, manchados de urina seca, sangue seco, gordura velha. Ninguém troca, ninguém lava. Só adiciona mais uma peça por cima quando o frio chega. E o frio chega, sempre. A umidade do solo entra pelos pés e sobe pelas pernas. O corpo treme, mas já se acostumou com o desconforto. Lá fora, o céu ainda é cinza. A fumaça das chaminés começa a subir como suspiros dos que sobreviveram à noite. O primeiro passo fora de casa é um desafio. Você pisa descalço na lama misturada com estrume. A vila ainda dorme, mas o cheiro já acordou. Ratos fuçam barris abertos. Galinhas ciscam em meio a excrementos. E mesmo assim, ninguém enxerga aquilo como nojento, porque o nojento era não aceitar. O feio era reclamar. A higiene era vista com desconfiança. Tomar banho demais deixava a pele vulnerável. O frio entrava pelos poros. A doença se aproveitava. Então, o povo parou. Parou de se lavar, parou de se importar. Transformou o fedor em rotina. E o desconforto em identidade. Você acha que o maior castigo era viver entre a sujeira, mas não era. O pior castigo era não saber que aquilo era castigo. Era acreditar que o cheiro fazia parte da vida, como o pão duro da manhã ou o latido distante dos cães. Era crescer achando que dormir entre pulgas era normal, que coçar até sangrar era só uma fase da infância, e que o próprio corpo, mal cuidado, ignorado, era apenas um fardo a ser arrastado. Mesmo os mais fortes sentiam. Mesmo os reis, nos seus castelos frios, vestidos de veludo, dormiam sem banho por semanas. O cheiro não escolhia classe, ele habitava todos os corpos. E ninguém questionava, ninguém se perguntava: por que vivemos assim? Era o mundo. Era a Idade Média. Se você sentiu o peso dessa realidade, se conseguiu imaginar o cheiro, o frio, a pele, comenta aqui. Eu senti isso. Seu comentário me mostra que essas histórias ainda tocam alguém. E que vale a pena continuar desenterrando essas verdades esquecidas. Porque o que vem a seguir fede ainda mais. Você acorda, esfrega os olhos com as mãos sujas, respira fundo e tenta sair de casa. Mas a rua não é uma rua como você conhece. Ela é viva. Ela pulsa. Ela fede. É um corredor estreito entre cabanas tortas, onde o chão é um mosaico de lama, sangue seco e excremento. A cada passo, seus pés afundam. E o que escorre ao redor não é água da chuva. Na Idade Média, as cidades eram organismos doentes, expelindo seus próprios dejetos a céu aberto. Os becos mais pareciam intestinos de pedra, onde tudo que o corpo humano produzia, fezes, urina, vômito, sangue menstrual, era jogado sem vergonha. As casas não tinham banheiros, nem privadas.
A merda era jogada pela janela com um grito ritual. Gardilô! Cuidado com a água. E mesmo com o aviso, ela caía. Às vezes em cima de alguém. O som da cidade era misturado ao som do escorrimento. O barulho das carroças, os gritos dos vendedores e o tilintar dos sinos se somavam ao gotejar contínuo de líquidos pútridos correndo pelas sarjetas. As pessoas andavam ao lado de montes de lixo orgânico, restos de comida podre, galinhas mortas e intestinos bovinos. Não havia coleta, não havia encanamento, não havia vergonha. A rua era o banheiro, e todos urinavam onde quisessem. Mesmo as construções mais nobres, castelos, igrejas, mosteiros, tinham latrinas que despejavam diretamente nos fossos. A merda real e a merda divina se encontravam na mesma água parada. Insetos voavam em nuvens. Moscas eram inevitáveis, como o ar. O cheiro era parte da rotina. Se não estivesse lá, era estranho. A ausência de fedor causava desconfiança. Você poderia estar andando pela rua e, de repente, pisar num feto abortado jogado num canto, ou ver uma criança fazendo necessidades ao lado de um porco morto, ou ainda topar com um corpo apodrecendo, não reclamado por ninguém. As pessoas simplesmente desviavam o olhar, ou cobriam o nariz com um pano embebido em vinagre. Isso era o máximo de proteção sanitária que se conhecia. Não se lavava o chão, não se varria. A sujeira acumulava, se transformava em crosta, em solo novo. As cidades cresciam sobre a própria podridão. Havia lugares onde se andava por cima de séculos de lixo compactado. Um assoalho natural de decadência humana. Era a fundação do mundo medieval. Você deve estar pensando que isso era coisa de gente pobre, abandonada. Mas não. Até em palácios, a prática era a mesma. Jogar tudo fora, sempre pra fora. Os servos limpavam pouco, e os nobres exigiam menos ainda. Havia orgulho em ignorar a imundície. Era sinal de status. Só os sujos sobreviveram. A ironia cruel é que, quanto mais se acumulava sujeira nas ruas, mais a cidade parecia viva. O movimento dos bichos, os gritos das pessoas, os vapores subindo da terra, tudo dava uma falsa sensação de pulsação. Mas por dentro, ela apodrecia. Como um cadáver que se move por espasmos finais. A cidade era um doente terminal que ninguém ousava diagnosticar. E o cheiro era só o começo. Você consegue imaginar o som da chuva batendo nessas ruas? Lavando nada, apenas espalhando a podridão. O líquido preto correndo pelos becos, invadindo casas, contaminando tudo. Era como se o céu, ao chover, apenas mexesse a lama da doença. E não limpasse nada. A rua vomitava. E os vivos comiam ao lado disso. A sujeira das ruas não era apenas um retrato do mundo externo. Era o reflexo daquilo que já estava apodrecido por dentro. Mas o que acontecia quando, mesmo diante disso tudo, alguém resolvia se limpar? Você viu o chão coberto de fezes. Sentiu o ar carregado de doenças. E talvez tenha pensado: por que ninguém se limpa? Por que não lavar o corpo? Por que não tomar banho? Mas na Idade Média, o banho era uma ameaça, não uma solução. Era visto com medo, com desconfiança. Como se a água fosse mais perigosa do que a sujeira. A crença era clara e profunda. O corpo limpo ficava vulnerável. Limpar a pele abria os poros, e por eles, os vapores nocivos do mundo entravam. Banhar-se demais podia causar doenças, fraqueza, até loucura. Os médicos da época, guiados mais por superstição do que por ciência, condenavam a limpeza frequente, e muitos padres reforçavam a ideia: purificar o corpo era vaidade, e vaidade era pecado. Resultado? A sujeira virou escudo espiritual. As casas tinham medo da água. Não havia banheiras, nem caldeirões grandes o bastante para um banho completo. A água era escassa, suja, disputada. Lavar o rosto com água do poço significava usar o mesmo líquido em que um cavalo havia bebido ou defecado. Mesmo quando se encontrava um riacho, a água carregava restos de corpos, sangue, lixo e ossos. Tomar banho era arriscar-se a tocar o inferno com a pele. E a maioria preferia evitar o risco. Você já sentiu o desconforto de ficar 2 dias sem banho? Imagine 2 meses. O corpo começava a coçar. As feridas inflamavam. O cheiro entrava na carne. Mas em vez de se lavar, as pessoas aplicavam cinzas,
gordura animal ou vinho azedo. Era como apagar o fogo com fumaça. Parecia funcionar. Pelo menos até a pele começar a rachar. Em dias especiais, como casamentos ou batismos, alguns ousavam se banhar. Mas o banho não era inteiro. Era uma bacia com água morna, onde se lavavam apenas os pés, as mãos e o rosto. O resto do corpo ficava protegido, intocável, como se expor a pele fosse um convite à morte. E quem se lavava demais era alvo de olhares tortos. Gente limpa era gente estranha. Nas poucas casas com algum tipo de banho, os compartimentos eram escuros, apertados e abafados. A água esquentava em caldeirões, lentamente, e era despejada sobre um pano estendido no chão. Todos usavam a mesma água. Pais, filhos, avós. A sujeira se misturava, e o resultado era mais simbólico do que eficaz. O banho se tornava um ritual de aparências. A ironia é que os lugares com mais acesso à água, como monastérios e castelos, também evitavam o banho. Monges se purificavam pela oração, não pela água. Rainhas se perfumavam com óleos aromáticos, mas nunca molhavam os cabelos. E o povo, observando os poderosos, aprendeu a temer o banho como um ato de fraqueza. Se os nobres não se limpavam, por que os camponeses deveriam? O medo virou cultura. Essa mentalidade durou séculos. Mesmo quando outras civilizações defendiam os banhos públicos, os europeus medievais afundavam na própria crença. Os banhos árabes, gregos e romanos viraram lenda esquecida. A Idade Média era, ao mesmo tempo, suja e orgulhosa disso. E assim, ano após ano, gerações inteiras morriam com a sujeira de outras nas costas. Literalmente. O mais perturbador é perceber que a água, fonte da vida, foi transformada em inimiga. E que, numa cultura onde tudo já era escuro, úmido e contaminado, o único elemento capaz de limpar, purificar, curar, foi condenado ao esquecimento. Na mente medieval, um homem limpo era um homem exposto, e um homem exposto era um homem pronto para morrer. Então, todos preferiram apodrecer em paz. Mas enquanto uns se escondiam da água, outros escondiam a própria podridão sob vestes nobres. No próximo capítulo você vai entrar nos salões da nobreza e descobrir que, por trás do ouro e dos banquetes, havia um fedor tão insuportável quanto o das ruas. Eles fingiam elegância, mas cheiravam a morte. Você imaginaria que atrás dos portões dourados dos castelos, o mundo fosse outro, mais limpo, mais cheiroso, mais digno. Mas a verdade é que o luxo medieval escondia uma podridão silenciosa. A realeza usava tecidos raros, pedras preciosas, perfumes importados. Mas o que estava por baixo da seda era carne suja, enfaixada em camadas de imundície antiga. Os nobres também fediam, só sabiam disfarçar melhor. As roupas da nobreza eram pesadas, volumosas, impossíveis de lavar, feitas de linho, veludo, lã tingida e bordadas com fios de ouro, mas carregadas de suor, gordura corporal, sangue menstrual e até fezes ressecadas. Em vez de trocar ou lavar, eles apenas sobrepunham. Cada novo traje era costurado por cima do anterior. O que importava era a aparência, não o cheiro. As rainhas usavam vestidos que não podiam ser retirados sem ajuda. Dormiam com eles, comiam com eles, defecavam com eles. Perfumes fortes eram aplicados diretamente sobre o tecido. O cheiro se tornava uma guerra, almíscar contra a morte. E no final do dia, o quarto real era uma mistura de incenso e podridão. Mas ninguém falava sobre isso, só aceitava. Dentro das paredes do castelo, banheiros eram raros. Muitos defecavam em bacias escondidas atrás de cortinas. Outros usavam latrinas que despejavam diretamente nos fossos, enchendo o castelo de vapores nauseantes. Os criados, obrigados a limpar tudo com panos velhos e mãos nuas, adoeciam com frequência. E ainda assim, diziam servir à nobreza. Servir ao fedor, na verdade. Cabelos não eram lavados, apenas penteados e embebidos em óleos aromáticos. Barbas eram aparadas com lâminas sujas, enquanto cortes e arranhões infeccionavam por semanas. Os dentes, negros, podres, caindo da boca ainda na juventude. Mas uma boca fétida era melhor do que nenhuma. E assim, o rei sorria entre banquetas e flatulências. Um trono cercado por cheiro e silêncio.
Você imagina o banquete: pratos de javali, vinho derramado, risos e harpas. Mas entre cada mordida, o ar pesava. As mãos que comiam haviam tocado tudo, dos cães aos corpos, do ouro às feridas. Ninguém se lavava antes de comer. Os restos caíam no chão, onde ratos corriam aos pés da nobreza. E eles riam, como se a podridão não estivesse ali, ouvindo. A cama real era coberta de tecidos finos e piolhos. Os colchões de penas estavam infestados. Insetos se escondiam nos vincos dos travesseiros, esperando a noite. E mesmo os reis mais poderosos acordavam coçando feridas, sufocados pelo cheiro de si mesmos. A realeza era um corpo dourado por fora, mas gangrenado por dentro. O mais absurdo é que muitos nobres se gabavam disso. Diziam que o odor natural do corpo era sinal de virilidade, de autoridade, e que o perfume era só um toque de sofisticação, não uma necessidade. Quanto mais cheiro, mais respeito. Quanto mais sujeira, mais distância dos comuns. A podridão virou símbolo de poder, mas o corpo não perdoava. Abscessos, pústulas, erupções na pele. Tudo era mascarado com pó branco e maquiagem à base de chumbo. Os rostos da corte pareciam máscaras de cera. Bonitos de longe, doentes por dentro, e ao fim da vida, seus corpos eram embalsamados, sem nunca terem sido lavados. A morte era apenas a continuação do cheiro. Eles viviam entre sedas e ratos. Comiam como deuses, mas fediam como cadáveres. E se a nobreza era isso, imagine como vivia o povo esquecido nas margens da sujeira. No próximo capítulo, vamos entrar na vida dos camponeses e descobrir como o fedor da pobreza não era só cheiro, era sentença. Se os nobres escondiam a sujeira sob ouro, os camponeses viviam imersos nela, sem escudo, sem perfume, sem defesa. A pele era o único manto, a terra, o único lar. Não havia distinção entre suor e lama, entre sangue e poeira. Os corpos se fundiam ao chão, e o cheiro deixava de ser notado. Não porque fosse fraco, mas porque era eterno. Estava ali antes do nascer, e acompanhava até a cova. A água limpa era um luxo distante. Muitos camponeses passavam meses sem ver um riacho que não estivesse contaminado por dejetos de animais. E mesmo quando encontravam, a água servia primeiro para o gado. A prioridade era manter a vida produtiva, não o corpo humano. Tomar banho era desperdiçar. Era arriscar-se a morrer de frio depois. As mãos calejadas serviam para plantar, colher e enterrar. Também para coçar feridas abertas, afastar insetos e enxugar suor com dedos sujos. As unhas, negras de terra. Os pés, rachados até sangrar. A pele descascava, mas não era tratada. A coceira virava hábito. A dor, uma constante silenciosa. As roupas eram poucas, geralmente uma camisa de linho áspero e uma calça remendada até a alma. Não se lavava o tecido. Quando apodrecia, costurava-se um outro pedaço por cima. As mulheres menstruavam sem absorventes. Usavam trapos sujos, reaproveitados até se desintegrarem. O sangue secava entre as pernas, e elas seguiam trabalhando, dobradas pelo peso da vida, sem reclamar. Porque reclamar não mudava nada. As crianças nasciam no feno sujo, cercadas por esterco, moscas e ratos. Engatinhavam em meio ao barro, com lombrigas inchando suas barrigas. Tinham piolhos antes de aprender a falar, e morriam de infecção por um simples arranhão no pé. Mas ninguém via isso como tragédia. Era só mais um dia na vida dos pobres. E quando adoeciam, não havia cura. Cataplasmas de ervas podres, orações abafadas, rezas desesperadas. Mas sabão, água quente, compressas limpas, nunca. A sujeira era aceita como parte da doença, e a morte como parte da rotina. Os dentes caíam cedo, a gengiva apodrecia, a boca exalava um odor que afastava até os cães. Mas beijava-se, comia-se, gritava-se, como se nada estivesse errado. Porque na ausência de alternativa, o horror se torna normal. E o normal não causa mais dor, só resignação. À noite, todos dormiam juntos, homens, mulheres, crianças e animais, no mesmo cômodo, no mesmo cheiro. O feno acumulava anos de suor, fezes e fluidos. Os ratos subiam pelas pernas,
As pulgas passeavam pelos olhos. E mesmo assim, havia amor. Havia família. Porque até no lodo, o coração tenta florescer. Mas a sujeira cobrava um preço. E esse preço não era apenas físico, era espiritual. O camponês se via como inferior, indigno de limpeza, indesejado pela graça divina, como se sua imundície fosse culpa e castigo ao mesmo tempo. Ele carregava a sujeira como cruz e aceitava a dor como herança. Eles viviam abaixo da linha da dignidade, cobertos por uma sujeira que não era só lama, era abandono. Mas se dentro das casas e nas ruas o horror já reinava, imagine como era deitar para dormir, sobre um colchão vivo de pulgas e ratos. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas camas da Idade Média, onde o descanso era mais um castigo. Você acha que a cama é um lugar de descanso, um abrigo depois do cansaço, um colo para o corpo exausto? Mas na Idade Média, dormir era se entregar, não ao sono, mas à infestação. O colchão era feito de palha velha, trocada apenas quando apodrecia, e o que vivia dentro dele te comia por fora. As casas não tinham quartos, apenas um espaço escuro onde todos dormiam juntos. Pais, filhos, avós, animais. Corpos amontoados num calor sufocante. A palha fedia a urina seca, leite derramado e sangue antigo. O cheiro se tornava parte da respiração. Cada suspiro era um pacto com a sujeira. Cada noite, uma luta entre coceiras e sonhos quebrados. Pulgas se multiplicavam no colchão. Subiam pelas pernas, alojavam-se nos cabelos, entravam nas roupas. Piolhos faziam morada no couro cabeludo, onde arrancavam sangue gota a gota. As crianças coçavam a cabeça até sangrar, e os adultos se acostumavam a dormir com a pele em brasa. Porque acordar coçando era melhor do que não acordar. Os ratos eram os verdadeiros donos da noite. Entravam pelas frestas das paredes, caminhavam entre os cobertores, roíam sapatos, pedaços de pão e, às vezes, dedos adormecidos. Já houve histórias de bebês mordidos até a morte. Mas ninguém se espantava. Era só mais uma noite ruim. As pessoas dormiam em posição fetal, tentando proteger o corpo do frio e das mordidas. Mas não havia escapatória. A cama era um campo de batalha silencioso. Os gemidos da madrugada não vinham de pesadelos, mas de dor real. E de um cansaço que nenhuma manhã curava. Mesmo os reis dormiam mal. Em colchões de penas, sim, mas infestados da mesma forma. A sujeira não respeitava títulos. O que mudava era o tecido da coberta, não o que vivia embaixo dela. E os criados, obrigados a virar os colchões com frequência, eram picados primeiro. Depois, vinham os nobres. Ninguém lavava os lençóis, porque lençol era luxo. O que havia eram mantas grossas, imundas, que absorviam o suor de anos. Eram passadas de geração em geração como herança. Herança de fungos, piolhos e memórias encharcadas de dor. O sono era um castigo diário. Você já tentou dormir com o corpo inteiro coçando? Com feridas abertas e bichos vivos sobre você? Na Idade Média, isso era rotina. Era comum acordar com o rosto inchado por picadas, ou com a barriga cheia de vermes. E mesmo assim, levantar para mais um dia de trabalho. A insônia era uma companheira silenciosa, mas não se falava dela, porque não havia alternativa. O sono interrompido não era insatisfação, era vida. E no fim, dormir mal era melhor do que não dormir nunca mais. Pelo menos enquanto se estivesse vivo. Mas e quando o corpo era cortado, ferido, mutilado? Quem curava? Quem cuidava? O corpo doente era inevitável. As feridas vinham da vida dura, da sujeira constante, das picadas, dos tombos, das infecções. Mas quando o sofrimento virava urgência, surgia uma nova figura na vila: o curandeiro, o barbeiro cirurgião, o homem da lâmina. Não usava jaleco, não usava luvas, só fé, faca e mãos sujas. Os instrumentos eram simples: facas cegas, agulhas enferrujadas, serras improvisadas, tudo guardado em panos encardidos ou pendurado na cintura. Não havia desinfetante, não havia sabão. A mesma lâmina cortava um braço gangrenado e minutos depois drenava um furúnculo alheio. Era sangue sobre sangue.
pus sobre pus. E se o doente morresse, a culpa era do destino, nunca da lâmina. As mãos do cirurgião não eram lavadas entre pacientes. Aliás, não eram lavadas, ponto. Cobertas de restos humanos, tremiam com o frio ou com a pressa. E ainda assim, entravam em cavidades abertas, empurravam vísceras, costuravam carne viva. Não havia anestesia. A dor era parte do processo. Os pacientes gritavam, se debatiam, imploravam. Eram segurados por familiares ou por pedaços de couro amarrados às pernas. Muitas vezes, desmaiavam antes do fim. E se acordassem no meio, conheciam o terror absoluto. Ver o próprio corpo sendo cortado por alguém que mal conhecia seu nome ou sua doença. As amputações eram comuns. Um corte infeccionado, corta-se o braço. Uma perna com ferida profunda, serra-se até o osso. O importante era tirar o mal antes que ele se espalhasse. Mesmo que, no processo, o paciente morresse de choque, febre ou hemorragia. E morria. Com frequência assustadora. As infecções pós-cirurgia eram vistas como prova da força interior. Se o corpo aguentasse, era um sinal divino. Se não aguentasse, que fosse enterrado no dia seguinte. A medicina não era ciência, era sorte. E o curandeiro não era vilão. Era apenas mais um tentando sobreviver. Nas cidades maiores, havia hospitais, mas não como os de hoje. Eram lugares de morte coletiva. Pessoas deitadas lado a lado em camas sujas, gemendo, morrendo aos poucos. Os médicos mais experientes vinham depois das pragas, não antes, para observar, para contar corpos, para aprender com o que não puderam salvar. Mesmo os que sabiam um pouco mais, estudiosos, monges, boticários, enfrentavam o limite da ignorância. Eram guiados por livros antigos, cheios de erros e crendices. Acreditavam que sangrar o paciente com sanguessugas purificava o corpo, ou que o cheiro de enxofre afastava demônios da ferida. A cura era tentativa e erro, e quase sempre, erro. Você imagina entregar seu corpo doente a alguém que nunca lavou as mãos? Confiar numa faca coberta de pus alheio? Na Idade Média, essa era a única opção. Era morrer lentamente, ou mais rápido. Era escolher entre a dor prolongada ou o corte sem volta. Era aceitar a morte como parte da cura. E se até os que curavam causavam dor? Imagine o que acontecia quando a fé era usada como desculpa para não limpar nem a alma. Você entra na igreja buscando alívio. Luz filtrada pelos vitrais, silêncio profundo, cheiro de incenso. Mas, na Idade Média, o sagrado também apodrecia. Porque por trás do véu da fé havia corpos mal lavados, batinas nunca trocadas, e almas que fediam por fora e por dentro. O cheiro do pecado não era metafórico, era real, quente, presente em cada banco de madeira úmida. Os padres evitavam banhos como se a água lavasse também a fé. Acreditava-se que a sujeira era sinal de humildade, que limpar o corpo era vaidade mundana, algo que afastava de Deus. Por isso, muitos religiosos usavam as mesmas roupas por semanas, alguns por meses. E o odor se tornava um manto invisível sobre os ombros da piedade. O confessionário era um cubículo apertado de madeira, fechado, abafado. Ali dentro, o pecador despejava seus segredos, mas antes mesmo da boca se abrir, já vinha o cheiro. Cheiro de dentes podres, de medo suado, de pele doente. E o padre, do outro lado, respirava fundo, como se inalasse o pecado e a decomposição da carne. As igrejas, por maiores que fossem, não escapavam do abandono higiênico. Os altares eram limpos com panos velhos. O chão era esfregado com água suja de baldes reutilizados. As velas derretiam lentamente, misturando-se com teias de aranha e poeira. O incenso não purificava, apenas mascarava, como faziam os nobres. Nos monastérios, a situação era ainda mais extrema. Algumas ordens se orgulhavam de não lavar o corpo por anos. Eram votos de castidade, silêncio e sujeira. Os monges raspavam a cabeça, mas não tocavam sabão na pele. Viviam entre livros, orações e piolhos. E quando morriam, eram enterrados sem nunca terem conhecido a água. A fé era profunda, mas a carne era ignorada. Como se cuidar do corpo fosse atrapalhar a santidade da alma. Mas o corpo gritava:
com feridas abertas, com cheiro acre, com doenças visíveis, e mesmo assim eles continuavam, orando, jejuando, apodrecendo lentamente. Você já tentou rezar num lugar onde o cheiro te sufoca? Onde a santidade divide espaço com o vômito de um moribundo, com o gemido de um leproso encostado no altar? Na Idade Média, Deus estava em todos os lugares, mas até ele devia tapar o nariz, porque o templo não era mais templo, era abrigo da miséria e do silêncio. A comunhão era feita com as mãos sujas de quem tocou cadáveres. A hóstia passava de boca em boca, entre dentes quebrados e saliva amarga. O vinho era compartilhado sem pensar. E a fé dizia: o que importa é o espírito, mas o corpo adoecia sem parar. E Deus, se existia ali, apenas observava. As imagens de santos eram esculpidas com devoção, mas cobertas por poeira, moscas, teias de aranha. O sagrado convivia com o grotesco. E a fé verdadeira, talvez, estivesse na capacidade de orar, mesmo sem conseguir respirar. Porque acreditar, em meio àquele odor, exigia força, ou desespero. Mas a fé, por mais forte que fosse, não salvava ninguém da peste. E quando a morte chegou com dentes negros e olhos vazios, nem o padre, nem o rei, nem o camponês teve onde se esconder. Ela não veio com aviso. Chegou como um sussurro sujo, carregado pelo vento, escondido nas peles dos ratos. Primeiro, foi um calafrio. Depois, uma febre. Logo, os corpos começaram a inchar, as axilas a explodir em bolhas escuras, os olhos a revirar em silêncio. Era a peste negra. E ela não ligava para reinos, nem para orações. Em poucos dias, a vila cheirava a carne pútrida. Homens caíam no meio da rua, com sangue escorrendo pelo nariz, vomitando pus. As mulheres tentavam esconder os filhos em celeiros, mas não havia escapatória. As casas se tornaram sepulturas, e as igrejas, necrotérios improvisados. A cidade inteira tossia, até não tossir mais. Os médicos, se é que podiam ser chamados assim, usavam máscaras de bico de pássaro. Dentro do bico, ervas e flores para tentar filtrar o fedor da morte. Mas era inútil. O ar estava contaminado. A sujeira acumulada por gerações agora se rebelava. E a morte caminhava à luz do dia, sem pressa. Cadáveres se empilhavam nas esquinas, inchados como odres prestes a explodir. As peles se rompiam, os olhos saltavam. Os corpos eram jogados em valas comuns, sem nome, sem oração, sem tempo para luto. Coveiros trabalhavam até desmaiar, e muitos morriam cavando covas, que depois os engoliam. Não havia como acompanhar o ritmo do fim. Dentro das casas, o cenário era ainda mais cruel. Mães dormindo abraçadas a filhos mortos, sem coragem de soltá-los. Homens amarrando panos no rosto, acreditando que poderiam enganar o destino. Mas o destino não tinha olhos, tinha cheiro, e ele encontrava todos. A peste não era uma doença, era um julgamento. E os culpados eram todos: a água esquecida, os corpos sujos, os ratos alimentados pelo lixo. Tudo era parte do castigo. Cada gesto negligente cobrava um preço. E agora, ninguém tinha mais o que pagar. A moeda da vez era a vida. As cidades foram sendo esvaziadas como velhos potes rachados. As carroças passaram a levar mais mortos que mantimentos. O silêncio dominava onde antes havia gritos. Os sinos dobravam sem parar, até eles parecerem cansados de anunciar a morte, até o vento soar como lamento. Muitos fugiram, para o campo, para cavernas, para o nada. Achavam que a peste era urbana, que era coisa de multidão, mas não era. Ela alcançava até os mais isolados, como se o cheiro da humanidade estivesse impregnado demais para ser ignorado, como se a podridão fosse hereditária. No fim, os que sobreviveram não eram os mais fortes. Eram os mais sortudos. Ou os mais sujos de maneira estratégica. Os que já viviam afastados, os que ninguém tocava, os invisíveis. A peste deixou marcas no corpo e na memória coletiva. E mostrou que a sujeira mata. Mas o medo, esse mata antes. E mesmo com a morte escorrendo pelas ruas. O povo ainda celebrava, ainda comia, ainda se reunia. Mesmo diante da morte, o ser humano dança. É quase uma provocação ao fim, um riso desesperado entre moscas. Na Idade Média, as festas não paravam.
Mesmo com a peste à espreita, mesmo com os corpos inchando nas esquinas. Casamentos, feiras, festivais religiosos, todos aconteciam como se a vida fosse imune ao fedor. Mas o cheiro estava lá, e era impossível ignorá-lo. As festas começavam com tambores, vozes roucas, fogueiras acesas. A bebida escorria em barris de madeira suja, servida em copos nunca lavados. As mãos que cortavam carne haviam limpado fezes minutos antes. Os pés dançavam sobre o chão lodoso, coberto por restos de animais, vômito e urina. As roupas eram as mesmas de sempre, sujas, engorduradas, com crostas de meses. E mesmo assim, todos riam. Nos casamentos, os noivos não se beijavam pela beleza, mas pela tradição. Era um gesto rápido, entre dois rostos mal lavados, com hálito de dentes apodrecidos. As danças rodavam em círculos, levantando poeira e moscas. O calor humano aumentava o cheiro do ambiente, como se a festa soasse junto. E quando alguém desmaiava, diziam que era de emoção. Mas era só o cheiro vencendo mais uma vez. As feiras eram encontros caóticos de carne, gritos e podridão. Bodes amarrados ao lado de cabeças cortadas. Barracas com peixe podre, vendendo a céu aberto, sem gelo, sem vergonha. Moscas pousavam nos alimentos, nas feridas, nos olhos das crianças. E mesmo assim, a compra seguia. Porque a fome era maior que o nojo. Homens urinam atrás de barracas, lavam as mãos em baldes já escuros de sujeira, cospem no chão, limpam o nariz com as próprias mangas. Depois apertam as mãos de outros, entregam moedas, distribuem pão. Tudo gira num ciclo invisível de contaminação. Mas ninguém fala disso, porque não saber era menos doloroso que saber. As músicas preenchiam o ar com acordes primitivos. Gaitas, tambores, vozes desafinadas. O som tentava sobrepor o cheiro, mas não conseguia. O fedor era mais alto, e cada nota parecia sufocar mais do que alegrar. Nas festas religiosas, o vinho era compartilhado entre dezenas. Uma única taça rodava de boca em boca. A hóstia era dada por mãos sujas, sem bênção suficiente para esterilizar. E os pés descalços dos fiéis pisavam em solo misturado com sangue de cordeiros sacrificados. A fé dançava com a infecção, e ninguém percebia. À noite, as festas continuavam. Tochas acesas iluminavam os rostos suados. Corpos se enroscavam em cantos escuros, entre ratos e lençóis imundos. A carne celebrava enquanto o espírito gemia. E pela manhã, tudo continuava igual. A mesma sujeira. O mesmo vazio. Você pode pensar, por que continuar festejando? Mas talvez fosse justamente por isso. Porque a morte rondava. E a festa, mesmo suja, era uma forma de esquecer. De fingir que ainda havia controle, mesmo que tudo estivesse desmoronando. Mas existiam rituais de limpeza, formas de mascarar o fedor e fingir que tudo estava certo. Quando a sujeira se tornou impossível de remover, as pessoas tentaram escondê-la. Não com sabão, não com água, mas com truques. Truques antigos, desesperados, muitas vezes ridículos, mas aceitos como verdade. A higiene medieval, quando existia, era uma peça de teatro mal ensaiada. E o palco era o próprio corpo, o público, a morte. Perfumes se tornaram amuletos invisíveis. Eram guardados como relíquias, passados de geração em geração, aplicados sobre a pele encardida. Homens usavam essências de almíscar, resina e vinagre. Mulheres mergulhavam lenços em lavanda, rosas secas ou urina destilada. O objetivo não era ficar limpo, era parecer menos podre. As cinzas também tinham valor simbólico. Misturadas com gordura animal, eram esfregadas nos braços, no rosto, no couro cabeludo. Acreditava-se que a cinza absorvia os miasmas, os vapores da doença. Quanto mais escuro o corpo, mais protegido ele estava. Alguns usavam fuligem como maquiagem. Outros dormiam enrolados em trapos enegrecidos, como escudos invisíveis. O vinagre era considerado sagrado. Diluiu-se vinagre em água para lavar o rosto, os pés, às vezes até os genitais, mas raramente o corpo todo.
Era mais um ritual do que um cuidado real. Em tempos de peste, acreditava-se que inalá-lo afastava os espíritos ruins. Muitos andavam com pedaços de pano encharcados de vinagre no pescoço, ou costurados dentro da roupa, como talismãs aromáticos. Ervas secas eram penduradas nos telhados, costuradas nas roupas, queimadas nos cantos das casas. Alecrim, sálvia, hortelã, qualquer planta com cheiro forte ganhava status de purificadora. Não limpavam nada, mas criavam a ilusão de pureza. Era um teatro aromático para encobrir a decomposição. E quanto mais forte o cheiro, mais desesperado o dono. As classes mais altas criavam águas de colônia, com flores, álcool e especiarias importadas. Mas essas fórmulas eram raras e caras. A maioria improvisava com o que tinha: urina envelhecida, leite azedo, vinho azedo. Acreditava-se que os líquidos fermentados tinham poder, e de fato tinham. Afastavam outros humanos pelo cheiro, mas não afastavam a infecção. Muitos usavam pedras quentes para queimar os maus odores. Esquentavam tijolos, colocavam ervas por cima e sentavam-se sobre eles, como num ritual de purificação. Outros se penduravam em banha de porco para selar o corpo. Era um ciclo grotesco de tentativa e erro, de desespero mascarado por tradição, e de fé misturada com ignorância. Os supersticiosos mais fervorosos usavam sangue seco de animais como barreira espiritual, esfregado no peito, nas costas, nas pernas, como se a morte tivesse medo do sangue. Alguns até comiam cinzas misturadas com leite para limpar por dentro, e morriam lentamente, envenenados por sua própria crença. Mas ao menos, morreram tentando. Você vê, não faltavam rituais. Faltava verdade. Faltava coragem de encarar a sujeira como ela era. Um veneno que corria silencioso. Mas a mente humana prefere mitos, porque eles dão controle. Mesmo que esse controle seja uma farsa. Mas quando o corpo não era mais limpo nem em vida, o que dizer da morte? Na Idade Média, a morte era um visitante frequente, mas nem por isso recebia cerimônia. Quando o corpo parava, a pressa começava, não por respeito, mas por medo. Medo do cheiro, da decomposição, das doenças invisíveis que escapavam do cadáver como vapores do inferno. Não havia tempo para flores, luto ou orações longas. A pressa era o novo rito sagrado. Os mortos eram embrulhados em trapos sujos, jogados em carroças e levados para valas comuns, sem caixão, sem nome, sem despedida. A terra, dura e seca, recebia centenas por dia. Enterravam-se uns sobre os outros, como lixo. E o que sobrava para os que vinham depois era o esquecimento, ou os ossos empilhados às pressas nas paredes das igrejas. Nos períodos de peste, o horror era ainda mais cru. Corpos se acumulavam nos cantos das casas, esperando o coveiro, que muitas vezes também morria antes de cumprir sua função. As ruas viravam cemitérios temporários, bocas abertas, olhos vítreos, membros inchados, tudo exposto ao sol. Cães selvagens rondavam os bairros, famintos por qualquer pedaço. E às vezes, conseguiam. Os familiares, consumidos pelo medo e pelo cansaço, paravam de tocar os corpos. Lançavam-nos de longe, como sacos podres. Alguns cobriam o rosto com panos e choravam em silêncio. Outros apenas viravam as costas e seguiam vivendo. Porque na Idade Média, o luto não era um direito, era um risco. Mesmo entre os nobres, a pressa tomava conta. Corpos reais eram embalsamados com ervas, vinhos e cera quente, tentando disfarçar o apodrecimento. Mas bastavam 2 dias para o cheiro escapar. Os funerais eram breves, e as paredes dos castelos guardavam o odor da morte por semanas. Como um lembrete de que o sangue azul também apodrece. Os ossos dos mortos, quando exumados por necessidade de espaço, eram empilhados em catacumbas. Fileiras e mais fileiras de crânios, tíbias, costelas. Uma arquitetura de ossos construída pela urgência. E o silêncio entre eles era ensurdecedor. Ali, não havia distinção entre camponês e rei. Todos terminavam no mesmo amontoado. As crianças mortas recebiam o mesmo destino. Sem cerimônia, sem nome gravado. Eram enroladas em panos, às vezes junto com irmãos, mães, tios. Um corpo pequeno a mais não fazia diferença. A morte era matemática. E a dignidade, um luxo impossível. A decomposição invadia as igrejas, os campos, as casas.
O cheiro era tão constante que se tornou parte do cotidiano. As moscas dançavam sobre os defuntos como se celebrassem. E a única resposta era jogar mais terra, mais cal, mais rezas rápidas. Mas ninguém limpava nada, só cobria. Como sempre. Você já pensou o que é morrer sem ser lembrado? Ser enterrado com o rosto voltado para baixo, sem ninguém que diga seu nome? Na Idade Média, isso era o comum. A vida era breve. A morte, suja. E o esquecimento, garantido. Desde o primeiro suspiro até o último suspiro de alguém que nem te conhecia. E se os vivos eram tratados como carne, e os mortos como entulho, o que restava da alma? A sujeira já não era mais só na pele. Ela havia escorrido para dentro. Entrado pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sonhos. A Idade Média formou gerações que não sabiam o que era estar limpo, nem por fora, nem por dentro. A alma, como o corpo, foi se acostumando ao fedor, e começou a acreditar que aquilo era normal. O camponês via-se como indigno. Nascia na lama, vivia no esforço e dormia entre ratos. Aprendia que a sujeira era parte de quem ele era, não apenas onde vivia, e que Deus talvez tivesse reservado o céu para os que cheiravam melhor. Mas ele não dizia isso em voz alta. Só baixava os olhos e aceitava. Os nobres, embora cercados de luxo, carregavam outra sujeira, a da negação. Preferiam perfumar o apodrecimento, fingir que ele não existia. Mas à noite, sozinhos, sentiam a carne latejando, a pele coçando, o hálito da própria decadência. Sabiam. Mesmo cobertos de ouro, sabiam que estavam podres. Só não podiam admitir. A igreja dizia que o corpo era templo do espírito. Mas ninguém cuidava desse templo. A sujeira virava penitência, e a miséria, virtude. Com isso, a fé se confundia com o abandono. E muitos começaram a ver a dor como caminho, mesmo quando o caminho levava ao abismo. Os sonhos também ficaram sujos. Pessoas sonhavam com rios, não para nadar, mas para beber e sobreviver. Sonhavam com pele limpa, mas acordavam cobertos de piolhos. A fantasia virou escapatória, mas até ela era contaminada pelo cheiro do quarto. O subconsciente fedia como o colchão. A cultura da sujeira criou uma identidade, e quem tentava romper com isso era visto como traidor. O viajante limpo, o estrangeiro que se banhava, o monge diferente. Todos eram alvos de olhares tortos, de comentários abafados, de medo. Porque limpeza virou ameaça. Como se expor o corpo fosse uma afronta à tradição. O corpo apodrecia em silêncio. E com ele, os desejos, a autoestima, a vontade de existir. Não havia vaidade, porque não havia espelhos. Não havia beleza, porque tudo era cinza. E aos poucos, todos deixavam de se ver como humanos. Eram apenas sobreviventes. A mente medieval foi moldada pela podridão. Cresceu achando que morrer jovem era comum. Que cheirar mal era aceitável. Que sentir-se um lixo era parte da fé. E isso deixou marcas. Marcas que nem séculos de sabão seriam capazes de apagar. Você já pensou que talvez a maior sujeira não seja visível? Que às vezes ela se instala devagar e quando você percebe, já está dentro? Foi isso que aconteceu. A Idade Média não foi só escura pela ausência de luz. Foi escura porque as almas perderam o brilho e se esconderam de si mesmas. Mas mesmo no meio dessa escuridão, havia aqueles que tentavam se libertar. Nem todos aceitaram o fedor como destino. Nem todos se curvaram à sujeira como se fosse parte da alma. Entre becos imundos e castelos decadentes, surgiram vozes estranhas, corpos limpos, hábitos que incomodavam. Eram vistos como hereges, excêntricos, loucos, mas no fundo eram visionários. E cada um deles foi uma faísca acesa no pântano. Alguns vieram de longe, viajantes do Oriente, de terras onde banhos eram sagrados. Chegaram com a pele limpa, os cabelos cheirosos, os pés lavados. Foram recebidos com desconfiança, como se fossem portadores de uma ameaça invisível. O povo os evitava, não por medo da doença, mas do exemplo. Porque ver alguém limpo era lembrar que você estava sujo. Outros eram monges de ordens isoladas, escondidos em mosteiros nas montanhas. Cultivavam ervas, recolhiam água de nascente, lavavam as mãos antes de rezar.
Chamavam isso de purificação interior. Foram ignorados por séculos, mas seus diários sobreviveram. E neles havia instruções sobre como cuidar do corpo sem matar o espírito. Em algumas vilas, parteiras ensinaram a ferver água antes de tratar feridas. Não sabiam por que funcionava, só sabiam que salvava vidas. Eram acusadas de bruxaria por isso, porque tudo que fugia do padrão medieval era bruxaria. Mas mesmo assim, continuaram. E deixaram rastros de saúde em meio à morte. Comerciantes que viajavam entre reinos traziam mais do que especiarias. Trazendo hábitos de outras culturas, falavam sobre sabões árabes, sobre casas de banho em terras distantes. Alguns ouviam com curiosidade, outros cuspiam no chão. Mas uma dúvida havia sido plantada, e uma dúvida é o começo de toda mudança. Até entre os nobres surgiram raras exceções. Jovens princesas que insistiam em banhar-se às escondidas. Curandeiros que lavavam seus instrumentos, mesmo sem entender porquê. Homens que, ao retornarem de batalhas em terras estrangeiras, voltavam com novos costumes. Eram olhados com desprezo, mas traziam no corpo a prova de que havia outro jeito de viver. Esses rebeldes não fizeram revoluções. Fizeram silêncio. Lavaram seus rostos enquanto os outros gritavam. Cuidaram das próprias feridas enquanto todos oravam. E foram eles, em silêncio, que começaram a quebrar a maldição invisível da sujeira. Com sabão, com paciência, com convicção. A maioria morreu esquecida, alguns queimados, outros exilados. Mas as histórias circularam. As sementes foram lançadas em solo podre, e um dia, com o tempo, germinaram, mesmo que ninguém soubesse quem as plantou. A limpeza ainda não era regra, mas já não era heresia. E para um mundo preso à lama por séculos, isso era muito. Aos poucos, o corpo voltou a ser visto. A dignidade começou a ter cheiro de sabão, e a vergonha trocou de lado. Mas agora, eu te pergunto, e se fosse você lá? Agora fecha os olhos, respira fundo, e imagina que, ao acordar amanhã, o mundo que você conhece desapareceu. Seu colchão virou palha úmida. Sua escova de dentes sumiu. Não há chuveiro, não há descarga, não há sabão, só o cheiro. E o peso da carne suja grudada em você. Você abre os olhos e está deitado no chão de terra. Ao lado, alguém ronca com a boca aberta. Os dentes são negros, a respiração fede a infecção. Você levanta e sente o próprio corpo pegajoso, coçando. Suas roupas estão duras de suor e urina. Você não tem outra. Você não lembra da última vez que viu água limpa. Lá fora, o dia começa com gritos. Galinhas cacarejam, um bebê chora, um homem vomita na rua. Você pisa em algo mole e quente. Fezes. Segue andando, segurando o estômago. Moscas pousam no seu rosto. Você não tem forças para afastá-las. Você vai ao mercado. Compra pão com as mãos sujas. O padeiro espirra no balcão, limpa o nariz com a manga. Você come mesmo assim, porque está com fome, porque é normal, porque todos vivem assim. À noite, você deita ao lado de 3 pessoas. Todas fedem, todas tossem. Os ratos correm sob seus pés. A palha da cama coça, fere, arranca pedaços da sua pele. Você coça até sangrar, mas não sente mais nojo, só cansaço. E se adoece, não há médico. Só um homem com uma faca e um pano velho. Ele vai cortar o que doer. Vai dizer que é obra de Deus. E quando você morrer, seu corpo será jogado num buraco. Sem nome, sem oração. Mas o pior de tudo, não é a sujeira. Não é o fedor. Não são os ratos, nem os piolhos, nem as doenças. O pior é que ninguém vai achar estranho. Porque ali, isso é viver. Agora volta pra cá. Pro seu tempo. Pro seu banho quente, sua toalha limpa, sua cama cheirosa, e me diz: você teria sobrevivido? Você teria suportado a fome, a imundície, o silêncio dos que aceitaram morrer fedendo? Ou teria enlouquecido já na primeira noite? Olha bem para dentro e responde. Se isso te despertou, comenta aqui embaixo. Eu vi tudo. Porque essa história não é só sobre o passado. É sobre o quanto a gente esquece o que já foi. O quanto a civilização é frágil e o quanto estar limpo sempre foi um privilégio, mesmo quando deveria ser um direito.